Olá a todos, bem-vindos a mais um Two Live Session, que a gente realiza nosso webinário técnico. Nós realizamos cotidianamente para poder atualizar os nossos parceiros, os nossos clientes do mercado de televisão, os broadcasters, as produtoras de audiovisual, as entidades esportivas, os clubes, as federações, né? E todo mundo que produz vídeo, né? Inclusive o mercado corporativo, de novidades na área de produção, transmissão e distribuição de vídeo, coisas que a gente traz das tendências dos Estados Unidos, utilizadas no mercado americano, as tendências na Europa e cases interessantes em todo o mundo. Eu queria só dizer que a gente está aqui hoje nesse espaço muito bacana aqui na Belink, nos estúdios da Belink em São Paulo, e aqui a gente segue todos os protocolos rigidamente, contra a Covid, então nos prevenindo contra a pandemia Covid-19, continua nos assolando, nos trazendo muito problema, e aqui todos fazemos testes praticamente todos os dias, e é por isso que eu agora estou aqui fazendo essa apresentação sem máscara. Você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, pode deixar o seu comentário no nosso chat, e eu pediria, com muita alegria, que se você conhece, se você tem colegas na área que se interessam por produção, transmissão e distribuição de vídeo, que você compartilhasse o link do nosso evento de hoje, mesmo que não seja ao vivo, quem puder assistir depois, deixar o seu comentário, deixar a sua impressão ou sua pergunta sobre as tecnologias que a gente mostra aqui no Live Session, todas serão muito bem-vindas e respondidas. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante novo, se trata de um novo serviço da LiveView chamado Air Control, e a gente vai explicar um pouco para você como o Air Control, como software, né, e não hardware, ele pode, interagindo com as unidades de campo da LiveView, os famosos Multilinks que nós trouxemos para o Brasil e operamos aqui para fazer transmissão de vídeo de maneira portátil, como que essa tecnologia de software se interage com as unidades de campo e com outras tecnologias para prover uma solução de orquestração para eventos ao vivo, eventos online. Então hoje a gente está acostumado a fazer eventos ao vivo utilizando plataformas de videoconferência, que são muito usuais. O mercado corporativo conhece muito bem, já usa cotidianamente várias ferramentas de videoconferência. E o que a gente propõe hoje é uma mudança bastante radical para um ambiente completamente televisivo, broadcast, com uma qualidade de vídeo alta e um controle sobre cada usuário dentro de um evento online muito grande. Então a gente vai mostrar para vocês viram um pedacinho já um pouco do que significa esse software, que é um software bastante interessante, cheio de detalhes, e a gente vai mostrar para vocês um pouco do conceito. Então eu vou exibir uma pequena apresentação conceitual e antes disso eu vou apresentar os meus colegas hoje que eu faço questão de apresentá-los a vocês, que estão comigo hoje. O meu companheiro aqui, meu amigo e parceiro da TwoLive, diretor de operações, Wagner Luiz, que vai participar com a gente dessa conversa, que está à frente das operações nossas em campo. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Fábio? Olá, Francisco. Boa tarde, telespectadores. Telespectadores e também os web espectadores, né, Wagner? E também o Francisco Roa. Francisco está representando a nossa parceira internacional, a LiveView, diretamente de Bogotá, onde ele dirige ali uma boa parte da equipe de suporte Latam aqui da LiveView, responsável pela operação de várias emissoras de televisão importantes aqui na América Latina. E é uma honra ter o Francisco aqui para nos ajudar a explicar e apresentar o LU Air Control. Boa noite, Francisco, como vai? Não estamos escutando o Francisco. Você escuta o Francisco, Wagner? Não. Não? Vamos tentar de novo. Frank, você está nos ouvindo? Sim. Bom, creio que seja um pequeno probleminha de áudio. Nós já vamos voltar com o Francisco. Frank, a ideia é a gente fazer um bate-papo técnico sobre essa nossa plataforma e logo depois já vou chamar para você me ajudar aqui a explicar um pouquinho mais sobre o Air Control, que se integra muito bem ao que a gente já apresenta, ao que a gente já trabalha com os nossos parceiros do mercado de audiovisual. Bom, o Air Control, como vocês podem ver aqui nessa
pequena e breve apresentação que eu vou mostrar a vocês, né, organizamos aqui a conversa mostrando o que nos inspirou a criar a solução, né, depois apresentar um pouco do conceito do produto, né, o roadmap, que é como esse produto vai ser desenvolvido aí nos próximos meses, e claro, que interessa muito aos nossos parceiros, quais modelos de negócio que existem para esse novo produto, como que eles podem contratar, como que funciona a utilização e a cobrança por uso, e claro, abrir para vocês para perguntas e respostas que inclusive já estão disponíveis no nosso chat aqui do Tio Live Session, né? Quais foram os problemas que nos inspiraram a criar o Air Control? Então a gente tinha uma situação antes da pandemia de Covid-19, que era uma situação de eventos presenciais, né? E mesmo nas televisões a gente tinha a comunicação entre o apresentador que está dentro de um estúdio, numa bancada, com um diretor, ou com um diretor de corte que está no switcher, e havia uma comunicação e uma coisa muito convencional dentro do mercado de televisão, leitura de teleprompter, o apresentador escutando no ponto o diretor, e essa comunicação fluindo de uma maneira mais corriqueira possível, né? A gente chegou, então a gente tinha essa situação que, seja para uma repórter de rua, seja para uma convidada que está dentro de um estúdio móvel, como por exemplo a gente mostra nesse exemplo dentro de um caminhão, né? Ou seja para alguém que esteja no próprio estúdio da TV, né? Então a gente utilizava já toda digamos assim, o ecossistema de produtos da LiveView, seja o IFB para ter retorno de áudio, seja o LU Smart para contribuição de campo com os repórteres, e o retorno de vídeo, o Video Return da LiveView, que pode funcionar nas unidades LU600 e LU800, mas que também pelo app LU Control você pode acessar utilizando qualquer device e ter um retorno de vídeo com um delay praticamente irrisório. Então esse era o cenário até antes da pandemia, e quando chega a pandemia Covid-19, todo mundo vai para casa, né? Os apresentadores vão para casa, os especialistas, os convidados, as pessoas que são que vão comentaristas de política, comentaristas de economia, esportes, vão para o seu ambiente doméstico, e lá no ambiente doméstico começam os problemas, né? Como que o apresentador vai ouvir o diretor, como é que ele vai ler o teleprompter, ele vai utilizar um outro computador, ele vai usar um tablet, e aí começam os problemas, né? O envio de vídeo e áudio para ambos os lados, de sinais de vídeo do computador, e aí, claro, o conhecimento técnico do apresentador que está cuidando do conteúdo não é o mesmo do gerente de operações da televisão, ou isso também vale para qualquer evento ao vivo, qualquer evento online. Quem está cuidando do conteúdo não necessariamente entende da parte técnica, né? Então a condição começou a ficar bastante delicada, né? Porque os convidados entrando de casa, não só não se tinha controle da qualidade do seu áudio, a qualidade do seu vídeo, né? Como também não se tinha um melhor workflow mais inteligente para fazer com que a comunicação ficasse a contento, e que o resultado de vídeo no final ficasse a contento. Então, desde problemas de visualização, uso de mais de um device simultaneamente, a falta às vezes de decisão sobre qual que é o melhor set de equipamentos para cada situação e para cada programa ao vivo. Então as coisas começaram a ficar complicadas, né? A conversa com as equipes de campo ou entrevistados que estão em casa ficou complexa, e com o Air Control, que a gente vai mostrar para vocês agora, tudo começa a ficar relativamente simples e dentro de um único ambiente de orquestração. O LU Air Control não é um switcher de vídeo, ele também não é um transmissor de vídeo, ele não é um distribuidor tão somente de vídeo. Ele orquestra, ele conecta usuários online, né, e ele começa a dar o que os usuários precisavam. Então, para o apresentador, ele pode dar um teleprompter e dar um sinal, dar um retorno de vídeo, né? Para o repórter de rua, igualmente, a mesma coisa. E ele também, quem está no ambiente de produção, tem condição de monitorar todos os usuários conectados, sejam eles de qualquer origem, sejam eles de qualquer lugar, né? Então, basicamente, o que a gente propõe aqui
da revolução do Air Control, e para isso eu vou chamar o Francisco Roa para falar um pouquinho sobre essa diferença. O que nós tínhamos até então, essas soluções todas que o mercado broadcast já estava utilizando, para o que a gente lançou no final de dezembro, no dia 30, lançamos mundialmente, e que nós agora lançamos no Brasil. Francisco, por favor. Boa noite, Fábio. Agora sim. Fábio, eu vou falar agora em portunhol, perdona a todos os web espectadores. Entrando en materia, el Air Control es un sistema revolucionario completo en el sistema de broadcast. ¿Por qué? LiveView ha desarrollado una plataforma en la que busca ver el problema que tienen muchos broadcasters el día de hoy, que es coordinar la transmisión de un programa o show remotamente. Tenemos a un máster que normalmente por la pandemia no lo podemos unir o tener todo el personal junto. Lo que permite el Air Control es poder unir todos invitados, personal de Master Control y nuestros flujos de LiveView para poderlos sacar adelante y poderlo enviar a la matriz. No sé si Fábio posee avançar. Sim, vamos lá. Sim, a ideia aqui é mostrar um pouco de como que cada convidado ou cada usuário conectado à plataforma, Francisco, visualiza, como que é a sua visualização no sistema. Ese slide lo que nos muestra es como en este momento un invitado a un show, a un programa, va a poder interactuar. ¿Qué él está viendo? Él está viendo la señal de programa en una pantalla mucho más grande y él se está viendo a él mismo. Eso que permite que haya una interacción entre el programa y la persona que está siendo invitada, ¿sí? El Air Control da una opción muy amplia para que podamos tener el audio del programa y adicionalmente el IFB escuchándolo el invitado. Con eso pueden hacer instrucciones desde el máster al invitado, conteos y demás. Tenemos sí. Otro slide en el que veremos cómo será la visualización de un presentador remoto, donde a él se le puede ver también el teleprompter y adicionalmente verá su propia cámara y adicionalmente verá la señal de programa. Adicionalmente tenemos otra presentación, otro GUI, en el cual tenemos todo el Master Control, que es la parte de producción que se encuentra en la parte de abajo, tendrá el poder de administrar las salidas de los invitados, poder falar entre los compañeros de trabajo, sus partners de la estación, con el coordinador de ingesta, con el audio practicante, con el productor, y falar con los invitados que están separados. Cada invitado solo se puede ver el programa. El invitado entre ellos no pueden ver, es independiente. Y lo mejor es que cada invitado tendrá una interacción con la señal de programa. Por favor, podemos continuar com a apresentação, Fábio. Sim, graças, Francisco, obrigado. Nessa visão que nós mostramos agora por último, nós temos a visão que seria a visão de quem está tocando o programa ao vivo, né? De quem está olhando para todos os convidados, para todos os participantes, apresentador, repórteres, convidados que estão em casa, convidados no estúdio, e pode gerenciar isso. E claro, uma coisa que é importante, o gerenciamento e os acessos podem ser diferenciados. Então, o produtor do programa pode ter um acesso, mas o diretor do programa pode ter um outro acesso. Inclusive, para preservar o contato de personalidades, o telefone de personalidades, ou de políticos, ou de governadores, presidentes, enfim, quem está participando. Então, você consegue, pelo Air Control, fazer um controle, uma hierarquia desses acessos, para você poder dar os acessos estritamente necessários para quem vai ficar a cargo dessa produção.
Eu queria chamar o Jason, Certo, Jason certo, Santos, Fábio. que está aqui com a gente, Francisco, para fazer uma experiência interessante, porque hoje, o programa de hoje que está sendo feito aqui, o Jason é coordenador técnico da ABLINK, está sendo feito utilizando o próprio Air Control. Então, nós conectamos o Francisco Roa, que está em Bogotá, na Colômbia, eu e Wagner aqui em São Paulo, Brasil, e o Jason também aqui nos estúdios da ABLINK, utilizando a tecnologia Air Control para mostrar um programa já feito pela própria tecnologia. E eu queria que o Jason falasse um pouco para a gente sobre como que ele fez a configuração para esse programa de hoje. Jason, boa noite. Conta um pouquinho para a gente quais foram os primeiros passos dentro da plataforma para que o usuário veja o quão simples é fazer um programa ao vivo utilizando essa tecnologia. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou o Jason, trabalho aqui com o Fábio, com a equipe aqui também da LiveView, faço parte de contribuição. Da minha parte não foi tão simples, né? A gente precisava entender a parte da plataforma ali, como ela funciona, como ela interage, mas uma vez que a gente teve o respaldo da equipe aqui da TwoLive em relação a todos os processos que a gente tem que interagir com a plataforma, aí facilitou muito, né? Ficou muito tranquilo. Basicamente aqui no nosso flow aqui, se você puder, Lucas, colocar todo mundo na tela. Não, eu precisasse que colocasse todo mundo na tela, por favor. Isso. Só para vocês entenderem o flow. O Fábio, hoje ele é o estúdio, né? Ele é uma pessoa que está no switcher, segura ali recebendo com uma câmera, microfone e ponto, né? O Francisco e o Wagner, eles estão na aplicação Air Control, né? Eles entraram, acessaram um link que eu enviei para ele, que através do Air Control, quando você faz o cadastro das pessoas, ele envia um link automático para o e-mail. Ele acessou o link, entrou naquela interface lá intuitiva, levinha, não tem nenhum problema de web browser, etc. A gente pode entrar tranquilo pelo computador, né? E eu estou numa outra aplicação ainda. Eu ainda estou fazendo uma terceira aplicação aqui também, né? E para a gente ver que a gente pode contribuir com várias aplicações, não somente com uma. Então, mas para poder viabilizar que o Fábio escute o Francisco, o Wagner, e o Wagner converse com o Francisco, né, de uma forma orgânica, a gente tem alguns setups, né, tem algumas coisas que a gente tem que fazer de mix menus, né, que ele pede, e traz aquela segurança de estar tudo no nosso controle. Ou seja, eu tenho o IFB aqui hoje, eu estou usando a tecnologia IFB, né, junto com o LU2000, que é o servidor de recepção da LiveView. Então, eu consigo trazer o Wagner e o Francisco para o meu ambiente de trabalho, para o meu switcher, numa porta SDI. Então, ou seja, eles se conectam num computador, né, e eu faço a migração para uma porta SDI, onde eu trago eles para o switcher, e aí eu faço o mix menus do áudio dos dois para eles poderem se comunicar sem ouvir um ao outro, né, sem eles próprios se ouvir. Então, tem um mínimo de requisito de engenharia aqui, que a gente conseguiu fazer tranquilo, porque não é uma coisa que a gente já não tenha feito antes, né? E eu acho muito legal essa integração, né? Porque a gente tem a simplicidade do Air Control, que é uma coisa intuitiva, que a gente chega lá, olha e vê, mas também tem essa parte da engenharia, né? Que a gente tem que fazer o mix menus, a gente tem que entregar um sinal para um sem devolver para o outro. Então, se você puder jogar agora o feed da minha tela aqui, isso, perfeito. Só para vocês verem, vai dar uma realimentada aqui, porque a gente está ao vivo, de fato, né? Então, eu tenho o Wagner aqui, que ele é um participante no Air Control, acessou o link. O Francisco também é um outro participante, né? Aonde eu consigo direcionar eles para os servidores da LiveView que eu tenho aqui à minha disposição. Então, no caso, eu tenho 4 portas, eu poderia adicionar aqui mais 2 pessoas, tranquilo, se tivesse mais 2 pessoas aqui, elas iam entrar aqui na nossa participação, né? E iam também não se ouvir e conversar um com os outros aqui, tranquilo, sem nenhum problema. Aqui no meio aqui a gente tem um vídeo return, né? Que no caso aqui o vídeo return também eu usei o mix menus, porque aqui no vídeo return basicamente ele ouve o Fábio, né? Que é o apresentador, e o conteúdo, que são os vídeos. Então aqui eu só solto os participantes que estão em loco, que estão na emissora, né? Teoricamente. E aqui eles se ouvem orgânico. Aqui, como está tudo integrado na LiveView, eles se ouvem orgânico e faz com que flua tudo isso, né, sem ter problema de realimentação.
digamos que é uma exata ali que a gente não tem como, não tem variável, né? Configurou do jeito certo, e aí tem diversas formas de fazer. No caso aqui eu tenho uma estrutura um pouco mais robusta, então eu usei matriz de vídeo, envolvi um outro switcher, coloquei um mix minions já orgânico, que a entrada, o que entra naquela entrada lá não sai pela outra saída, que uma é comutada com a outra, então, mas sabe, com uma mesa de áudio, você consegue desembedar o áudio do SDI ali, você consegue traçar o paralelo para todo mundo se conversar e de forma orgânica, e você pode ver que não tem nenhum tipo de conflito aqui, eu falando, eu tô aqui no switcher também, a operação está acontecendo aqui, eu não tenho nenhum problema aqui com o pessoal do switcher, o Wagner também, ele está ali, também não tem nenhum problema, o Fábio está aqui ao lado, então a gente consegue fazer a comunicação e a integração até mesmo de outras plataformas, sabe? Eu achei bem interessante isso. Isso mostra, isso que é muito interessante, né, Jason? Que mostra como que a gente pode fazer um evento e acho que mostrar, o próprio evento que a gente está fazendo, mostrar como é que ele está sendo feito, né? Você poderia falar os primeiros passos, porque você falou do Mix Minus, né? De você tirar o próprio retorno de quem está falando, para ele não se escutar, não haver aquela confusão. Mas como que você inicia e quais são as configurações iniciais, né? Para a gente entender como que a gente coloca uma transmissão dessa no ar. Dentro do Air Control, falando aqui, se você puder voltar a minha tela novamente, eu vou sair aqui da minha tela de operação e vou criar uma outra tela aqui. A gente aqui, dentro do Air Control, a gente digita, né, o título, né, no caso, Live Session, conseguimos programar a data, que no caso seria hoje, a duração do evento, que a gente sempre coloca um pouquinho mais largo ali, independente do quanto vai ser. O pré-show, né, que assim, esse pré-show é interessante, que assim, se você não coloca, se você zera, as pessoas que entram na aplicação, elas ficam vendo uma tela de stand-by ali, fechada, falando que o evento vai começar no horário que a gente determinou. Se você colocar 1 hora antes, a gente consegue entrar, interagir, conversar ali, tudo naquele ambiente do Air Control, né? E aqui é o atraso, né? A gente pensa no atraso ali posterior ao evento, né? A gente coloca, ele está marcado 8 horas, mas você pode colocar o tempo necessário aqui que você acha que vai ultrapassar o evento. Então esse foi o início, né? Que a gente começou a investigar para poder entender como que era todo o processo aqui. Então, aqui a gente tem os retornos, que como foi apresentado lá, a gente consegue colocar o teleprompter aqui, isso no caso do apresentador, né? Ele vai ver o teleprompter aqui. E aqui a gente coloca o program, né? Que é o PGM, que é a volta que a gente quer assistir, que no caso é a matriz de vídeo que eu estou usando aqui para poder fazer a recepção para poder os convidados terem a nossa recepção aqui de uma maneira tranquila. No meu caso, eu estou usando só um monitor, mas você pode usar o Dual Split, que a gente coloca feed 1, o PGM, o feed 2, o teleprompter, né? E uma vez feito isso, a gente vai para um outro passo importante. Aqui são os canais, né? Então, a gente tem o canal, todos os canais da LiveView que a gente tem aqui. Eu acho que é um ponto importante que a gente usa o Audio Connect para poder fazer essa sincronização da cloud ali com o LiveView, né, com o IFB na cloud, para eles poderem se comunicar. Então, não tem problema se eu pegar, por exemplo, 4 servidores aqui, MMH 118, e quiser agregar mais mais outro servidor 001, que está no mesmo inventário, né, da AB-Link, no caso. Então, uma vez que eu adiciono todos os servidores, a gente consegue programar no Audio Connect, né, baseado no IFB que eu tenho, na estrutura que eu tenho, fechar a comunicação, por exemplo, com 8 pessoas aqui na cloud, independente dos servidores que elas estão no nosso ambiente, aqui na nossa transmissão, né? Aqui a gente coloca os orquestrantes, né, as pessoas que vão interagir, então a gente pode adicionar mais pessoas e também curioso que a gente consegue trabalhar junto no web browser, por exemplo, eu aqui no Switcher, o Henrique lá na casa dele, ajudar a orquestrar isso. Como? E a outra parte aqui também, que é importante, são os convidados, né? A gente cadastra os convidados também, coloca o e-mail, já está todos aqui, a gente só adiciona eles ao show, né? Ao trabalho aqui, onde a gente vai participar. Uma vez que a gente adicionou,
né? No caso, eu coloquei aqui os monitores, ele aparece aqui os feeds, aparece as pessoas que já estão, no caso aqui eu coloquei o Francisco, ele já está no MMH, então ele já veio orgânico, até mesmo para um próximo projeto, né? Se eu precisar abrir um outro projeto por conta de eu tenho uma outra demanda que não vai estar englobando o Wagner ou outra pessoa, quando eu trazer aquele MMH, ele já vem configurado com o Francisco, ele vai fazer uma próxima apresentação, por exemplo, uma próxima apresentação, uma próxima live. Então, uma vez ele conectado, né, a gente consegue testar aqui na pré-live, então eu consigo falar com ele aqui, inclusive, se ele tivesse cadastrado aqui no e-mail, né, eu conseguia falar com ele. Aí eu vou voltar lá na nossa sessão que a gente está agora, só para vocês entenderem que o Francisco não está saindo no ar, então eu vou abrir o microfone aqui e vou... Só um minuto. Vou deixar aqui o que está ativo. Prontinho, voltei aqui. Então, só para vocês entenderem, eu consigo falar com eles fora do ar aqui, como um diretor mesmo, né? Eu vou abrir aqui todos aqui. Francisco, me escuta? Sim, senhor, eu escuto. Perfeito, ele me escuta muito bem aqui. O Wagner a mesma coisa, então eu consigo falar individualmente. Então, eu estou falando com o Wagner agora, e o Wagner me escuta individualmente também, né, Wagner? Está me escutando? Você fecha ele do PGM, só para eu... Isso. Ó, ele agora fechou ele do PGM e eu continuo falando com o Wagner. Wagner, fala um pouquinho comigo, por favor. Perfeito. Então, eu consigo orquestrar as pessoas aqui no caso nessa sala de controle, né? E é curioso isso, que a gente consegue conversar offline. Então, quando está rodando um VT no vídeo return, que está todos os áudios pensados, a gente consegue estabelecer uma conversa aqui, algum ajuste de roteiro, alguma coisa que a gente precise melhorar aqui. Eu acho que esses foram os primeiros passos, Fábio, assim, que a gente conseguiu, daí aumentou as possibilidades e aí começa a vir a criatividade, né? A gente começa a abrir a cabeça e pensar em tudo para poder trazer esse programa no ar, como foi pensado. Que maravilha, Jason. Fiquei muito contente que você conseguiu explicar de uma maneira muito prática e muito organizada, que é exatamente como você colocou esse programa no ar. Então, eu fiquei feliz que essa nossa ideia de lançar o produto dessa maneira funcionou bem numa demo real, né? A gente conseguiu mostrar como que faz a configuração, como que os convidados recebem esse convite, depois recebem um link, entram usando qualquer device, né? Uma coisa que eu queria perguntar para o Wagner, para ele responder um pouco para a gente, claro, a gente está falando de uma tecnologia que funciona dentro de um ambiente live view, né? E muita gente pode confundir essa plataforma com a nossa plataforma de gerenciamento, que é o LU Central, né? E eu queria, Wagner, que você explicasse que realmente a diferença das duas coisas, né? Para que, assim, o LU Central continua sendo muito importante, porque o Wagner vai explicar para vocês, são duas coisas bastante distintas. Com certeza, Fábio. Basicamente, o LU Central ele se mantém como a melhor plataforma de gerenciamento específico com relação a transmissões, métricas e dados importantes, como se gerenciar melhor a sua transmissão. O Air Control é uma plataforma à parte e, obviamente, dentro do seu browser, com um simples clique, você consegue acesso à plataforma, utilizando, inclusive, a mesma credencial. Ou seja, são ferramentas completamente diferentes, porém, ali o central focado em gerenciamento de transmissores do ecossistema LiveView. E, inclusive, no futuro muito próximo, já na próxima versão, ele já vai começar também a ter acesso a receber sinais dos X-Links, enfim, de qualquer transmissor ou device LiveView. Muito legal. Eu queria que o Francisco, aproveitando a presença ilustre do Francisco, que está nos acompanhando, se o Francisco está 2 horas um pouco mais cedo, 2 horas mais cedo que nós, em Bogotá agora são 4h32 da tarde, né, Francisco? E que ele comentasse este slide que está na nossa apresentação, que é um diagrama de bloco, Francisco, que é interessante entender hoje como o produto é oferecido hoje, né? Porque como que o invitado, como convidado, ele pode acessar, depois uma vez que ele recebe o link, como que ele pode acessar e estar conectado à plataforma Air Control, né? Porque eu sei que isso também vai cambiar um pouco, vai mudar um pouco com o tempo, né?
Muy interesante este diagrama porque muestra cómo el Air Control se está alimentando directamente de nuestros flujos directamente de los invitados y adicionalmente de la plataforma cómo funciona basada en WebRTC, que es el protocolo que nos permite comunicarnos. Pero tenemos una ventaja y es que el protocolo LRT de LiveView sigue presente para cualquier invitado. Hemos desarrollado una aplicación en Mac para que cualquier invitado también la pueda usar. ¿Qué lo habilita a los invitados? A que puedan utilizar más de una red, como en las unidades, en nuestras Mochilink. El Mochilink usa 8 conexiones y todas las hace el bonding y transmite. El Air Control para invitados también puede hacer lo mismo. Simplemente debemos usar la aplicación que está actualmente disponible en Mac, pero estará disponible en el futuro para aplicaciones en dispositivos de Windows o en iOS y en Android. La idea es que también disfrutemos del LRT en otros dispositivos, tal como lo vemos en el diagrama. Muito obrigado, Francisco. Isso acaba respondendo uma das perguntas que foram feitas aqui no nosso chat pelo Roberto Brito. Se ele pergunta se existe alguma aplicação nativa para os sistemas operacionais ou sempre baseada em web. Então você acabou de responder que a gente inicialmente tem uma aplicação, um aplicativo para Mac, mas que em breve a gente vai poder ter aplicativos também para outras plataformas. Então, por enquanto, quem não usa Mac vai usar o próprio browser, como esse diagrama de bloco estava mostrando para a gente, né? Então, Roberto, diga. Vale decir también que está disponible y que lo pueden usar desde un iPad, tableta o teléfono utilizando el Chrome. No necesariamente necesitas tener un computador. Exatamente. Eu tenho o desktop, mas se você tiver com qualquer device seu, recebendo o link, uma vez recebido o link, você pode acessar de qualquer device, né? Então, alguns exemplos que eu mencionaria aqui, para finalizar a nossa conversa, que começou conceitual, foi para uma parte prática muito interessante, que eu acho que essa parte do Jason foi a mais rica, e eu gostaria só de dizer que tipo de produção que a gente está falando. Na nossa apresentação, mostra o que o Air Control pode substituir. A gente está falando hoje de aplicações que são usadas pelo mercado de audiovisual, como videoconferência, como Zoom, Skype, Teams, que são softwares conhecidos no mercado e utilizados justamente para conectar usuários remotamente. Se você tem uma plataforma profissional como essa, você vai ter ganho de qualidade de vídeo, ganho em controle, né, e também em sofisticação do que tipo de sinal que você quer que a pessoa que está participando receba e envie, né? Então, por exemplo, aqui na nossa apresentação, mostra exemplos de pessoas que podem ser conectadas de casa, né? Então, situações pandêmicas, né? A pessoa é obrigada a trabalhar de casa, né? Convidados remotos, né? Sejam âncoras, sejam repórteres, né? A produção tradicional, pensando nesse tipo de produção nova, que nem todos estão no mesmo lugar. Então é uma coisa que pode ser pensada e utilizada o Air Control como orquestradora desse tipo de produção. Premiações, ou por exemplo, programas de televisão convencionais com convidados remotos, programas esportivos com comentaristas também fazendo resenhas da sua casa, ou até mesmo programas de entretenimento. Aqui a gente estava dando um exemplo do David Guetta em Miami, fazendo contribuição remota de Miami para a Holanda. Então tudo isso são exemplos de uso interessante para o LiveView Air Control, né? Que o Francisco explicou bem que nesse roadmap, né, Francisco? Diga. Eu quisiera complementar algo a lo que você falou. Claro. Es importante entender que Zoom, Skype y Teams no son herramientas broadcast. Air Control es diseñado por broadcasters y para broadcasters, donde tienes tu salida en un servidor, en salida en VNC, SDI, y que complementa tu flujo de trabajo y no tienes que usar escaladores, ni converters, ni nada de este estilo, porque el control va directamente al flujo que tienes con tu LiveView. Perfeito, perfeito. Muito bem lembrado. São ferramentas de videoconferência convencionais para comunicação, né, entre usuários na internet, mas não são broadcast. E essa ferramenta que nós estamos propondo é uma ferramenta broadcast.
Eu queria falar um pouquinho, para a gente finalizar a nossa conversa, sobre os modelos possíveis de negócio que existem hoje, né? Você que tem interesse em testar essa tecnologia, ela está já 100% disponível para qualquer tipo de teste, qualquer tipo de demonstração, num período de demonstração, para que você possa fazer uso e ver como que ela se encaixa no seu workflow, né? Então, por exemplo, eu vou mostrando aqui como que é a contratação de um sistema como o Air Control. Então, o Air Control, ele te dá um calendário mensal por uso diário. E aí o usuário, ou o novo usuário, por exemplo, uma emissora de televisão ou uma produtora de vídeo, ela começa contratando pelo menos 10 licenças. Então, 10 licenças é o mínimo que se contrata. E dentro do calendário mensal, você pode escolher até 3 dias para você poder exceder as suas 10 licenças. Por exemplo, aqui no nosso calendário, a gente vê esses dias marcados em verde. No dia 11, o dia 11, aqui no dia, a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, aqui, 11, 15 e 13. Na verdade, aqui é o número de usuários aqui. Perdão, aqui a gente está falando no dia 8, dia 13 e dia 23, que são os dias do mês, né? Que estão pequenininhos ali no canto superior esquerdo. E o número que está grande no centro é quantos usuários, ou seja, quantas licenças que foram utilizadas nesse dia para produções ao vivo dentro do ambiente do cliente. Então, no dia 8 foram utilizadas 11 licenças, no dia 13, 15 e no dia 23, 13 licenças. Então, esses dias excederam o número contratado inicialmente, que foram de 10, só que esses 3 dias a LiveView não vai cobrar no usuário. É considerado os dias flexíveis, os dias que os flex days, que, ou seja, 3 vezes no mês você pode exceder esse valor sem ter nenhum custo adicional, além das 10 licenças iniciais que você contratou. Aí depois disso, né, o que acontece, por exemplo, a gente tem aqui alguns valores que são de referência, mas não são valores finais, tá? Para a gente poder ter uma ideia de como que seria, ok, nós excedemos os 3 dias, que são os dias flexíveis. Mas há aqui outros dias, o dia 3, por exemplo, o dia 8 e o dia 19, que a gente também excedeu. Foram mais de 10 licenças utilizadas por dia. Então, nesse caso, você vai ter os 3 dias não cobrados, mas esses outros 3 dias cobrados à parte no que a gente chama de capacidade elástica ou capacidade estendida do Air Control, né? Então, aqui nesse caso, a gente mostra a flexibilidade e escalabilidade que você pode ter do sistema sem ter que necessariamente contratar uma capacidade fixa a mais. Você contrata uma capacidade mensal e pode, de acordo com a sua necessidade, ter contratações, digamos, avulsas para poder completar a sua produção. É importante dizer 2 coisas. Uma, que cada participante da produção, ele conta como uma licença. Então, aqui hoje, por exemplo, eu conto como uma licença, o Francisco em Bogotá conta como outra licença, Wagner, Jason, são todos licenças que a gente está utilizando. Então, hoje nós utilizamos 4 licenças para esse nosso programa de hoje. Por exemplo, eu se sou o apresentador e quero fazer um login, além do login que eu estou fazendo no meu computador, fazendo num device avulso para eu ter um acesso, por exemplo, ao teleprompter, que eu gostaria de ter num outro device, vai continuar contando como o mesmo login. É a mesma pessoa que está se logando, então não conta como uma licença adicional. Então, isso é importante para se dizer como é que é a configuração que se dá dentro de um calendário mensal do uso do Air Control. Então, é sempre bom se lembrar que a parte flexível é gratuita, mas a parte elástica ou estendida é cobrada extra de acordo com cada novo participante, né? Então, a ideia dos Flex Days é justamente entender, a LiveView entende isso, que nem toda produção ao vivo ela é previsível. Às vezes você conta com um convidado que não pôde participar, mas ao mesmo tempo você conseguiu outros 2 bons convidados, e aí você vai ter uma licença a mais que você vai precisar utilizar, e aí você tem essa facilidade de escalabilidade, né? E o interessante, para finalizar, é que você tem um report integrado, ou seja, você tem lá todas as análises gráficas de uso do seu Air Control ao longo do mês. Quanto que você utilizou, de quantas licenças foram utilizadas e quais foram os seus dias de maior produção,
né, com os dias que você mais utilizou licenças, né, para entender exatamente a conta que você vai pagar no final do mês, já também com uma recomendação do próprio sistema. Olha, você tem utilizado nesse mês muito mais do que 10 licenças fixas, então vale a pena você contratar 5 licenças adicionais fixas ou 20 licenças adicionais fixas, vai depender do uso, e o sistema faz uma leitura e uma recomendação do uso do Air Control. Então é isso, eu queria agradecer muito a presença de todos, a presença do Francisco Roa, da LiveView, que nos acompanhou nesse lançamento hoje. Francisco, muito obrigado por fazer parte desse lançamento. O Wagner, diretor de operações da 2Live, e o Jason, coordenador técnico da Belink, que nos deu aqui a possibilidade de enxergar o programa por dentro, né, eu diria. E nós ficamos aqui totalmente à disposição, como eu disse, para fazer demonstrações, né? A gente tem uma facilidade muito grande para isso, a equipe do Francisco também está pronta para ajudar a gente, e fazer com que o sistema seja testado e integrado ao workflow cotidiano da sua televisão, da sua produtora, enfim, do seu canal de vídeo, né? Então essa é a ideia. Muito obrigado, Francisco. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Wagner. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos aí pela oportunidade. E Jason, muito obrigado por mostrar aí por dentro o nosso Air Control funcionando, e a gente aqui no estúdio da Belink podendo fazer esse programa ao vivo aqui para todos que nos acompanham. Poxa, obrigado a vocês. Lembrando que eu tive só 2 dias, né? Imagina com uma semana que a gente dá para fazer com essa ferramenta. Eu tive 2 dias só. É verdade, a ferramenta é nova, é uma ferramenta novíssima, está sendo utilizada agora pela Belink pela primeira vez para um evento ao vivo. E a gente fez questão de utilizá-la para mostrar a facilidade. A aplicação é muito direta ao que a gente faz aqui cotidianamente dentro dos nossos estúdios ou fora deles, usando estúdios de parceiros ou até mesmo em locações externas ou eventos em company. Então, muito obrigado a todos e até o próximo 2Live Session. Um abraço. Um abraço.